Bom dia, seres de luz. Seja muito bem-vindo a todos que estiverem aqui comigo ou que possam vir depois que essa live terminar. Eu sei que nem todo mundo consegue ver na hora, mas muitas pessoas têm visto e têm gostado. E eu espero que você também possa gostar da leitura desse livro, O Fim da Procrastinação, ok? Vamos começar então agradecendo ao Deus por mais um dia, que Ele possa nos trazer muito mais alegrias e satisfações com as nossas decisões, com as escolhas que fazemos em cada coisa no nosso dia a dia, com as intenções que colocamos em cada coisa. Colocamos sempre intenções boas para que conseguimos ser uma pessoa melhor, mais evoluída espiritualmente, e também uma abundância melhor, para que possamos também ter um pouco mais de tranquilidade mental para as pessoas que passam por necessidades financeiras, que têm dificuldades, né? Que Deus possa orientar da melhor forma possível, que elas possam aceitar Deus no coração delas e conseguirem ouvir essa voz intuitiva que Ele sempre nos dá em cada situação que passamos. Assim seja, graças a Deus. Então vamos começar. Por que eu tô falando sobre procrastinação? Eu tô falando sobre isso porque, como eu sou coach, é muito importante essa parte, porque a gente necessita de dar andamento às coisas. Não só como coach, como as pessoas que estão fazendo comigo, mas qualquer pessoa de modo geral é muito importante. E a gente está numa era de muita informação, é muito mais fácil a gente ser procrastinador do que a gente ser uma pessoa que faz as coisas que tem que fazer tudo certinho, essas coisas todas. Porque a gente tem muita distração, né? E essa distração é um dos maiores problemas. Pelo menos para os jovens, né? Os jovens têm os jogos, têm as redes sociais, então para eles é um fator muito maior para nós que somos mais adultos. E nós temos outras formas de procrastinar e tudo, mas eu acredito que a gente possa estar melhorando um pouco com essa leitura. E eu sei que a gente trabalha com algumas coisas, mas a gente também trabalha com as crenças que as pessoas têm, com as dificuldades. Vamos ressignificando crenças, e principalmente trabalhando com a gratidão. Porque quando trabalhamos com a gratidão, a gente se sente mais satisfeito com a vida que temos hoje. E quando ficamos assim, ficamos mais plenos e assim conseguimos ter uma fluidez melhor no nosso dia a dia. As coisas começam a acontecer de uma forma mais tranquila do que quando a gente só reclama, né? Então esse fator de agradecer, a gente às vezes acha que fica dando tudo errado, mas a gente não sabe quais são os planos divinos para nós. E a gente agradecer, por exemplo, ter um computador que eu posso ler, né? Eu gosto muito de pegar as leituras de PDF ou do Kindle, que eu gosto também, porque eu posso ler em qualquer lugar, qualquer hora. Às vezes eu vou deitar, pego um pouquinho o telefone e vou ler. Então todas essas coisas que a gente tem uma garrafa de água para beber a água. A gente agradece, não agradece pelas coisas, são tão pequenas que a gente não agradece, a gente deixa isso de lado. E vai focando em cada pedacinho da vida que está ruim, ou que reclama, ou é o governo, ou é a falta disso, ou porque você não tem a roupa igual a da fulana, ou porque você não tem o carro igual ao do fulano. Então a gente se foca muito em comparativismo, principalmente pelas redes sociais, pelo nosso consumismo, que nos foi dado pelo capitalismo. Então isso não é só uma coisa da sociedade, mas o próprio capitalismo em si. Se você olha uma coisa no Google, ele vai te repostando depois no Face, no Instagram, ele vai dando mais daquilo que você vai olhando. E se você, por exemplo, está dentro de um aplicativo que você costuma comprar, eles vão te mandando notificação. Então é o consumismo exacerbado que eles nos provocam. Isso é uma coisa que também
provoca uma procrastinação, de ficar olhando essas coisas e tudo. E a gente esquece do nosso eu, da nossa essência. Quando eu falo assim que que a gente possa entrar, que Deus possa entrar em nosso coração, pra gente não esquecer a nossa essência divina. Porque nós precisamos estar bem conosco, procurar a nossa paz, independente do que a gente tem, mas sim do que a gente é, de como a gente se sente, tá? Isso tudo é consequência da vida. Porque a gente querer ter dinheiro sem um objetivo, a gente querer ter dinheiro sem um propósito, a gente tem que ver por quê, o nosso motivo, para que vai realmente nos fazer feliz e não só uma coisa momentânea, né? Você comprou por impulso e, eu quero isso, focou naquilo, quero. Mas será? Aí você comprou, daqui um dia, 2 dias já acabou. Então, se você tem uma consistência naquilo, sabe que aquilo vai te fazer bem para o seu futuro, vai te deixar mais feliz. Então, isso tudo a gente tem que pensar, a gente tem que analisar. Então, quando a gente trabalha o coach da gratidão financeira, a gente trabalha muito isso daí. E aí eu tô falando já isso porque vai chegar um ponto mais pra frente que vai estar falando um pouco sobre, que a gente fala só sobre metas, e não é. A gente fala sobre várias coisas, sobre várias questões que as pessoas têm, às vezes traumas de infância que às vezes dificulta, palavras e frases que os pais ou pessoas da família que nos disseram, que muitas vezes nos impedem de progredir. Então a gente vai tratando isso, porque não é uma terapia, não é uma psicoterapia. Mas como eu também sou terapeuta holística, eu vou auxiliando os meus coaches para que eles possam estar mais perceptivos às mudanças e assim conseguindo deixar todo aquele lixo que a gente fica ali dentro, né? Como se a gente tivesse aqui na cabeça tanta informação, tantos pensamentos, tantos sentimentos que nos desagrega e que a gente não foca no que a gente precisa. Então, o que é? A procrastinação é o contrário do foco. Então, a gente precisa de ter um foco para a gente poder ter uma vida melhor. Se a gente não é desfocada, então é como se fosse assim, se você quer ir por um caminho, você pode escolher qualquer caminho, mas você tem que escolher o caminho certo. Então, a gente tem que saber uma direção. É muito ruim você viver a sua vida e não ter um propósito. Ai, nossa, eu tenho a minha casa, eu quero arrumar isso, eu quero fazer aquilo. A gente tem uma coisa que a gente se liga pra gente querer fazer mais. Eu quero comprar as coisas para minha neta, quero organizar isso, quero organizar uma festa, um aniversário. A gente tem sempre algo, a gente tem sempre um propósito para fazer. A gente tem sempre uma meta, como se fosse uma meta, necessariamente. Mas é uma coisa que nós queremos fazer. E isso faz bem pra gente. Porque quando a gente para de sonhar, quando a gente para de querer algo, é como se a gente estivesse praticamente morta. Então a gente precisa ter essa vontade de querer fazer alguma coisa, vontade de ter uma mudança. Isso tudo nos faz muito bem, faz bem para nossa vida, para nossa saúde mental. Isso tudo é muito importante para cada um de nós. E muitas vezes não percebemos o quanto é importante a gente ter vontade de ter as coisas, de fazer as coisas. Não é só ter, não. De mudar o seu eu interior. Eu não quero ser mais tão impaciente. Eu não quero ser mais tão procrastinador, né? Então são certas situações que só você que está aí sabe o que realmente é necessário fazer na sua vida, as mudanças que realmente vão te fazer ficar mais pleno, mais feliz, mais tranquilo em relação à sua vida e a você mesmo, tá bom? Agora eu vou começar a leitura, tá? Atual era da paralisia decisória. Qual é o cenário da procrastinação atualmente? Bem, o mundo contemporâneo é um prato cheio para a procrastinação. Aprender a superá-la é, portanto, uma das habilidades mais importantes que você pode aprender nos dias de hoje. Nos últimos 100 anos, a expectativa de vida humana mais que dobrou. A taxa de mortalidade infantil é 1/10 do que era um século atrás. Todos os dias acordamos em um mundo com menos violência
e menos conflitos militares do que em qualquer outra época da história. Graças à internet, quase todo o conhecimento humano está disponível a poucos cliques de distância. Quase não há limites para as viagens. Podemos ir para praticamente qualquer parte do mundo. Saber outra língua permite entender e ser entendido em países estrangeiros. O telefone celular que você leva no bolso é mais potente que os melhores supercomputadores de 20 anos atrás. Imaginar que eram tão grandes, né? A quantidade de oportunidades que o mundo atual oferece é estonteante. Imagine a extensão dessas oportunidades como se fosse a abertura de uma tesoura. Quanto mais oportunidades você tem, mais aberta está essa tesoura imaginária. A tesoura do potencial. E hoje em dia ela está mais aberta do que já esteve em qualquer outro período da história. E nós temos tantas oportunidades, são tantos cursos, tantas faculdades, por exemplo. Hoje veio a IA para nos auxiliar. São muitas coisas que têm a nosso favor que a gente possa usar o nosso potencial, né? Até os livros, por exemplo, agora que eu estou falando que tem livros no PDF, ou leitura até online também, que você possa estar fazendo, que auxilia também a nossa evolução intelectual, né? A sociedade moderna idolatra a liberdade individual e a crença de que quanto mais livres formos, mais felizes seremos. De acordo com essa lógica, a cada vez que a tesoura do potencial se abrisse um pouco mais, deveríamos ficar ainda mais felizes. Então, por que não estamos significativamente mais felizes do que no passado? Porque essa abertura contínua da tesoura do potencial é tão problemática, né? Então, vamos ver aqui. Hoje em dia, há um volume, está colocando aqui, só ele recapitula algumas coisas. Hoje em dia, há um volume imenso de possibilidades. A tesoura do potencial continua se abrindo cada vez mais. Mais oportunidades implicam mais escolhas e trazem um problema inesperado. Quanto mais opções existem, mais difícil é tomar uma decisão. Então as pessoas ficam mais confusas. Se ela não tem clareza de quem ela é, se ela não tem um autoconhecimento, que é uma das coisas que a gente também trabalha dentro do coach, a gente aprender a nos conhecer, a sabermos quem somos nós de forma assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu ajo em relação às coisas, a gente se percebendo os talentos, as competências, as nossas dificuldades, nosso lado sombra, acolher o nosso lado sombra. E isso às vezes é muito difícil, acolher o nosso lado sombra. Então eu acredito que se você consegue entender que você tem tanto defeitos quanto as qualidades, mas que você ainda é um ser humano que é capaz de chegar onde você quer, conseguir realizar aquelas coisas todas que eu falei, né? Sobre, às vezes assim, uma pessoa quer mudar uma profissão, por exemplo, está buscando um emprego, mas às vezes se acha incompetente, ou às vezes se acha velho, vão criando crenças limitantes de que não é capaz. E muitas vezes também sabe uma coisa, sabe outra, e a gente fica fazendo tantas coisas, né, que às vezes não sabe focar no caminho legal, que é aquele caminho que realmente vai te fazer mais feliz, que vai te trazer mais essa felicidade interna, que não vai durar só com a compra, só com aquilo ali, só com a meta que você atingiu, mas você está satisfeito, você está agradecido. Então, essa forma, você agradecendo mais pelo que você consegue, pelo que você tem, isso vai sim te tornar mais pleno, com certeza. Então, se você tem opções demais, você fica com a paralisia decisória para entrar em ação. É o que ele diz aqui. E realmente isso acontece muito com cada um de nós. E muitas vezes eu falo sobre meditação, porque quando a gente medita, a gente não fica totalmente sem pensamentos, mas a gente vai se esforçando para estar sempre sem pensamento, focando mais na respiração, ou se você colocou um áudio para ouvir para você, ouvir aquele áudio. E aí com isso você consegue tentar
despoluir um pouco essa mente, despoluir um pouco esse lixo mental que você tem, para que você consiga tomar decisões mais assertivas, né? E não tem problema nenhum você mudar a sua opinião, porque nós estamos aqui aprendendo, nós estamos na escola da vida. Então, se hoje você escolheu uma coisa e amanhã escolhe outra, é porque você já mudou aqui dentro, né? Então, quando a gente vai mudando, a gente vai percebendo, mas o importante é a consistência da mudança. Então, por isso que existe essa paralisia. Porque você escolheu um, escolhe outro, escolhe um, escolhe outro. Não, você pode escolher outra coisa, não tem problema. Mas você escolher com sabedoria, com discernimento, para que você realmente esteja feliz com você nas decisões tomadas. Então, por isso que eu falo, quando você está tendo um acompanhamento, a gente vai questionando isso, a gente vai conversando sobre isso, para ver que realmente isso pode ser uma coisa boa ou algo ruim para você, tá ok? Examinar cada opção disponível consome tanta energia que você pode se ver incapaz de tomar qualquer decisão. Quando isso acontece, você adia a tomada de decisões e acaba adiando também as ações. E aí você procrastina. Quanto mais complicado for comparar ações, maior será a sua tendência a protelar uma decisão. E mais, se você dispõe de algumas opções, é provável que mesmo se conseguir fazer uma escolha, ainda acabe se arrependendo dessa decisão tomada. Vai ficar imaginando como teria sido se tivesse escolhido algo diferente. Vai começar a ver um monte de defeitos naquilo que escolheu. Por isso é importante você ter o autoconhecimento. Com o autoconhecimento, você vai saber quem é você para tomar uma decisão mais assertiva. Agora, quando você deixa se poluir pela quantidade de coisas que tem no mundo, principalmente na internet, aí você realmente vai ficar confuso. Sabe aquela sensação de ter algo para fazer, mas mesmo assim não fazer? Lembra quando foi a última vez que você protelou uma ação ou decisão? Imagino que a gente muitas vezes para pensar um pouco, né? Mas tem gente que muitas vezes adia muitas decisões. Alguma vez você não conseguiu escolher opção alguma entre as disponíveis? Às vezes parece que nada te agradou das coisas que você tinha de opções. Acontece também. O que você sentiu nessas situações? Se sentiu desconfortável? Se sentiu confuso? Me conta aí depois como você se sentiu. Quando a paralisia decisória aumenta também a procrastinação. Assim, protelar as coisas que pode reduzir sua produtividade a uma mera fração do que ela poderia ser. E perceber que você não está realizando seu potencial completo pode levar a culpa e frustração. Então, a gente conseguindo melhorar o nosso autoconhecimento para podermos termos mais decisões assertivas e sair dessa confusão de que não sei o que eu vou escolher ou não escolher nada e ficar na sua zona de conforto, é muito ruim, né? Acontece a gente até se culpar por não ter conseguido escolher e ficar entrando num abismo emocional. Não é muito legal, né? Vamos recapitulando aqui. 2. Ser exposto a opções demais leva à paralisia decisória. Isso se torna uma fonte de procrastinação e frustração, impedindo você de realizar todo o seu potencial. Em essência, este livro é um conjunto de ferramentas simples que vão ajudar você a explorar muito mais seu potencial do cotidiano. Para usá-las, você precisará reservar alguns minutos do seu dia, mas em troca ganhará várias horas de tempo produtivo. Com nossas ferramentas, você será capaz de superar as imperfeições que se desenvolveram no cérebro humano. Elas ajudarão você a contornar as tendências inatas e aprendidas à ineficácia. Um bônus do combate à procrastinação é que o centro de recompensa do seu cérebro será ativado com mais frequência.
Portanto, você terá mais emoções positivas. Como você se sentiu da última vez que aproveitou seu dia ao máximo vivendo plenamente? Quando foi isso? Neste livro você vai descobrir por que realizar seu potencial todos os dias é o caminho mais eficaz para a felicidade duradoura. Recapitulando aqui, 3. Ferramentas simples podem aumentar sua eficácia e explorar seu potencial leva à felicidade. Qual a melhor maneira de obter informações? Além de explicar por que as pessoas procrastinam, este livro vai dar a você armas para derrotar essa poderosa inimiga. Mas sobre qual base devemos construir nosso conhecimento a respeito do desenvolvimento pessoal? Existem hoje 10 vezes mais estudos científicos sobre procrastinação do que havia uma década atrás. Quer dizer, muitos estudos científicos é interessante, né? Estudos aleatórios é meio complicado, vamos dizer assim. O problema é que no mundo atual, um conhecimento valioso se perde numa torrente de informações de baixa qualidade. É cada vez mais importante saber navegar na atual era da informação. O ator americano Will Rogers disse certa vez: nosso problema não é saber pouco. Nosso problema é que grande parte do que sabemos não é verdade. Existem milhares de guias, artigos e livros de desenvolvimento pessoal. Não faz muito tempo, contei 300 desses títulos apenas numa pequena livraria e podemos encontrar milhares de outros online. Essa disponibilidade maciça de informações traz muitos riscos. O primeiro problema é que as informações disponíveis são altamente caóticas e em grande parte de má qualidade. Cada livro diz uma coisa. Alguns recomendam que você crie recompensas para cada tarefa que cumprir. Outros aconselham. Muitos contêm mitos e meias verdades. Artigos ou fazendo alguma postagem que acontece de ela não ter o conteúdo total, não ter uma pesquisa. Mas, por exemplo, eu quando falo, a minha experiência é essa, deu certo para mim. Então você vai fazendo, então a gente tem que se adaptar. Eu acredito isso, que deve se adaptar. Eu não li o livro todo, né, para saber. Mas a gente tem, cada ser humano é único. E a gente pode mudar a forma. Então, a gente pode ter um método que deu certo para várias pessoas. Mas dentro desse método, a gente mesmo vai adaptando ao nosso esquema. Porque, por mais que a gente siga o método todinho, às vezes assim, por exemplo, uma pessoa gosta de malhar na parte da manhã, mas a outra gosta de malhar depois do almoço. Então, por exemplo, você tem um método que tem que ser, você tem que fazer a sua atividade de manhã, tem que fazer a leitura de manhã, depois fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Mas às vezes o metabolismo físico dela não funciona naquele mesmo ritmo. Então ela tem que fazer algum tipo de adaptação para que ela consiga não procrastinar e conseguir fazer aquilo que necessita fazer. Mas isso depende de cada um. A grande maioria pode até fazer isso como todos os outros fazem, mas alguns têm que se adaptar um pouco mais, porque existe um ritmo fisiológico. Existem estudos sobre isso, de um ritmo fisiológico, que cada um funciona melhor, ou à noite, ou de manhã, ou à tarde, e assim a gente tem que se adaptar de acordo com o nosso eu. Deixa eu ver mais um golinho de água. Aí tá falando aqui. Talvez você já tenha ouvido isto. Pesquisadores universitários realizaram estudos sobre a relação entre metas pessoais e realizações. Eles perguntaram aos voluntários se estes eram capazes de escrever metas de vida específicas e se no futuro estariam dispostos a compartilhar informações sobre sua renda. Somente 3% dos participantes conseguiram escrever suas metas,
Vários anos depois, os pesquisadores procuraram esses mesmos participantes e descobriram que os 3% que haviam escrito suas metas tinham ganhado mais dinheiro que todos os 97% restantes juntos. Interessante isso, né? A gente escreve muitas metas no fim do ano, né? No fim para o começo do ano, né? E ficam lá, só escritas muitas vezes. O problema é que tal pesquisa jamais foi realizada. Não passa de fruto da imaginação de alguém, de lenda urbana. E livros de desenvolvimento pessoal estão repletos de mitos como esse. O próprio volume de informações disponíveis causa um segundo problema, amplia a paralisia decisória. Quanto mais fontes de informações você acessa, mais difícil é escolher apenas uma e confiar nela. Em quais informações você deve basear decisões de vida importantes? Então, a gente tem que entender que a gente tem que fazer as pesquisas das informações que a gente vai tomar, por exemplo, em sites mais seguros, que a gente já conhece, por exemplo, procurar livros de autores, né, que estudam sobre aquele assunto, né? Mas existem muitos autores por aí que a gente nem conhece, mas que são bons. Eu mesmo já vi vários livros no Kindle de alguns autores que eu gostei. Mas a gente, para tomar uma decisão, a gente tem que fazer uma pesquisa e ver o que é lixo e o que não é, né? Como saber em que realmente confiar? Então, muitas vezes a gente vê pessoas que vão colocando coisas aleatórias e por isso ele fica falando isso, né? Que a gente tem que tomar cuidado com coisas que não tem um pressuposto. Que a pessoa fala sobre uma coisa só pelo achismo, só pelo que está pensando, e não porque já estudou sobre aquilo ali. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, tá? Nos últimos anos foram realizados muitos estudos sobre motivação, tomada de decisões e eficácia em universidades de excelência de diversos países. Mas as descobertas de muitos desses estudos se perdem no caos de informações atual. E é aí que surge o terceiro problema. Existe uma lacuna entre o que a ciência sabe e o que as pessoas fazem. Informações disponíveis. Vamos recapitular. 1. São caóticas e estão cheias de mitos e meias-verdades. 2. Provocam a paralisia decisória. Você não sabe em que acreditar ou em que basear suas decisões. 3. Existe uma lacuna entre o que a ciência sabe e o que as pessoas fazem. O objetivo deste livro é ajudar a reduzir essa lacuna. Para poupar seu tempo, processamos as pesquisas mais recentes e relacionamos as principais descobertas. Por fim, usando todas essas informações, criamos um conjunto de modelos visuais, diagramas simples que ajudam a entender rapidinho como as coisas funcionam. O filósofo Arthur Schopenhauer afirmou: nada é mais difícil do que expressar ideias importantes de modo que todos as entendam. Portanto, para melhorar a compreensão, usamos esses modelos visuais. A parte do cérebro que processa imagens e informações visuais se chama córtex visual. Por se tratar de uma das partes mais desenvolvidas do cérebro humano, um diagrama consegue ser mais informativo que várias páginas de texto. Às vezes você vê uma imagem, uma coisa assim, que te dá uma contextualização melhor do que você só ler. Além de ser melhor para descrever relações e conexões complexas. Você também pode consultar as ilustrações quando esquecer o que significa algum conceito e precisar refrescar a memória rapidamente. Eu gosto muito dos mapas mentais, né, que ajudam. Você faz alguma coisa, um escrito só e já vai te dando o norte do que você estava falando, sobre o que você quer falar, sobre o que você quer aprender, né? É muito bom. Então, se você faz até acróstico, que eu gosto de fazer também para decorar, eu acho bem legal isso. Por conta disso, modelos visuais são bem mais eficazes em transmitir informações do que simples texto linear.
Para nós é uma maneira fácil de transmitir conhecimentos fundamentais. Às vezes, intencionalmente, redefinimos alguns termos para não haver confusão quanto ao que queremos dizer exatamente com as palavras empregadas. É uma boa ideia começar a usar o termo procrastinação em vez de mais preguiça ou enrolação, porque é uma descrição bem mais correta da situação. Dá o nome certo ao problema. Ajuda a encontrar a solução. Então, sobre o conteúdo deste livro. 1. Já que vivemos uma era de sobrecarga de informações, selecionamos para você as melhores informações disponíveis. 2. Estabelecemos relações entre essas descobertas. 3. Por fim, criamos modelos simples, capazes de explicar rapidamente como as coisas funcionam. Como muitas ideias importantes já foram eloquentemente formuladas por outros antes de nós, também utilizamos citações. São simples, diretas e fornecem síntese elegantes. Vamos começar como funciona a fundo a motivação, a eficácia e a felicidade. Como se livrar da procrastinação? Você quer se livrar da procrastinação? Como promover mudanças duradouras e mensuráveis na sua vida? Que é a gente ter uma mudança hoje, 2 dias, 3 dias é uma coisa, consistir é outra coisa. Então a gente quer promover uma mudança duradoura, certo? Bem, eu vou terminar por aqui porque já ficou bem longo. Aí a gente vai ver no próximo capítulo um sistema de desenvolvimento pessoal. Aí a gente conversa melhor depois, tá bom? Muito obrigada e espero que vocês gostem desse livro. Eu tô achando bem interessante. E eu acredito que vai nos fornecer bastante informações para que possamos ser menos procrastinadores na nossa vida. Beijão, até a próxima!